Vamos iniciar aqui a nossa pintura da nossa live. Vai ser uma live bem breve, né? Não deve passar aí de uns 30 minutos, porque eu vou fazer um outro plano. Eu fiz um plano de fundo, tá? Ainda vou trabalhar aqui umas nuvens. E agora eu vou fazer essas nuvens e também vou fazer algumas árvores aqui no final. Vou fazer esse plano todinho aqui no final. Depois, numa próxima live, eu vou fazer esse plano aqui, que já está no primeiro plano aqui, no segundo plano e o terceiro plano. Então, vou trabalhar ali as nuvens. Vou pegar aqui um vermelho, que é um vermelho cerâmica, ou então esse aqui mesmo é o vermelho, deixa eu ver aqui, ó. Vermelho cereja, esse mesmo, esqueci o nome dele. Gente, eu tô com a cabeça meio ruim, eu estava hospitalizado, tá? Tem uns 2 meses aí que eu tô fazendo um tratamento aí de um cálculo renal, né? E aí ontem mesmo eu tive que fazer um procedimento cirúrgico, passei o dia todinho no hospital. Mas é isso aí, a vida não pode parar, né? Então eu me sinto muito bem pintando, para mim é uma terapia. Eu aproveito esse momento que eu tenho para pintar, para passar umas dicas aí para vocês, né? Então tá aí, ó. Vermelho cereja, eu vou desenhar mais ou menos uma nuvem. Gente, eu não gosto de fazer aquela nuvem separada, aquele algodãozinho aqui, outro algodãozinho aqui voando no meio, outro algodãozinho para lá, não. Eu gosto de fazer uma nuvem praticamente assim, ó. Inteira, tá? Mesmo que eu vou fazer ali do outro lado, eu faço ela inteira também. Ó, posso fazer com o dedo. Importante é não fazer aquelas nuvens separadinhas. Vai fazer ela separada, mas aí você faz ela bem grande aqui, mais uma grande lá do outro lado amarela. Então é mais ou menos assim que eu trabalho. Olha só. É uma dica aí que eu deixo aí para vocês. Fica bem mais assim, eu acho que fica mais bem apresentado, tá? Talvez é porque eu moro aqui no DF, e aí o céu aqui pode ser diferente, né? A formação das nuvens, essas coisas. Ó, vou fazer outra mais... Não, desse lado eu vou deixar só essa. Daí eu vou só escurecer ela aqui mais pelo meio. Pronto, ó. Já estou fazendo uma outra nuvem, ó, que está mais à frente daquela ali que eu fiz. Fazer aqui ela maior. Gente, tudo que você fizer assim, ó, da esquerda para a direita, aqui à esquerda o elemento maior e aqui o elemento menor, fica bom para a gente, para quem está observando, fica mais bem apresentado, tá? Eu não vou falar que é bonito e é feio, porque isso não existe, mas eu digo assim, a apresentação. Fica... É técnica também, tá, gente? Existem várias técnicas de composição. Assim como eu fiz aqui essa introdução aí falando sobre as cores, a harmonia, na próxima live eu vou falar um pouco de composição, tá? Tem a composição triangular, né, que Leonardo da Vinci usou bastante. Tem vários tipos. E é coisa bem antiga. Eles já estudaram e já passaram para a gente. E aqui a gente faz ao vivo e a cores. Ó. Molhar um pouquinho o pincel, porque minha tinta aqui está meio seca. Eu fiz uma live, acho que foi a primeira, eu falei um pouco das cores. Essa segunda eu venho encaixando aí a questão aí da harmonia das cores.
Na terceira, né, para quando eu for fazer esse plano aqui, aí como eu vou botar os elementos aqui dentro dessa pintura, aí eu vou falar sobre a composição dos elementos. Gente, tudo isso é disciplina da faculdade, tá? Às vezes a pessoa entra na faculdade de artes, aí pensa que não, é só pintar, fazer aquelas pinturas que eles falam. Quem não entende fala que é abstrata, né? Porque não tem nem pé nem cabeça, mas na verdade aquilo ali tem toda uma composição, tá? Tem todo um estudo para você fazer uma pintura abstrata, tá bom? Então não pode menosprezar nenhum trabalho de ninguém. A gente precisa conhecer a proposta. Por isso que é bom visitar exposições, né, galerias de arte. Estudar um pouco sobre o artista, né? O momento que o país talvez estava passando, por que ele fez aquilo. Tudo isso é importante. Gente, parece que o meu celular está travado, ele não está botando os comentários, tá? Mas aí eu vou corrigir isso aí depois. Eu já tentei arrumar, não consegui. Mas vocês me desculpem aí, depois eu vou arrumar isso, tá? Vamos ver se na próxima aí eu já tenho arrumado. Minha esposa falou que estava bagunçada assim, aí eu tentei arrumar, mas eu não consegui. Não sei se é alguma penalidade da plataforma. Ó. Então eu estou passando agora um pouquinho de amarelo ouro para jogar um pouco desse reflexo para lá, tá? Um pouquinho desse reflexo do amarelo para cá, ó. Pronto. Isso. Gente, aqui não tem uma receita de bolo, tá? Existe a técnica, né? Mas ela não é receita de bolo que toda vez você tem que fazer assim. Você pode fazer de várias maneiras. Pronto, ó. Para mim, estou satisfeito. Vou colocar só um pouquinho aqui embaixo, para ele dar um degradê melhor aqui, ó. Vou molhar o pincel. Vamos ver como é que vai ficar. Isso. Eu quero que ele desapareça aqui assim, ó. Num degradê. E também essa tinta ela é fosca. Quando eu passar o verniz, quando eu terminar, ela vai dar um brilho bacana. Vai dar uma outra aparência. Como eu falei para vocês, eu vou fazer só esse segundo plano aqui, né? E depois eu vou passar o primeiro plano. Ó, não quero invadir muito ali perto do sol, tá? Eu quero esse amarelo aqui. Vou dar escurecido aqui, ó. A pintura, ela te dá essa liberdade de você criar, né? Você pega a técnica e aí você cria. É bem diferente da fotografia. A fotografia também é bacana, você pode fazer várias montagens. Na faculdade você também tem aula de fotografia, você tem um semestre de fotografia. Então você vai aprendendo a história da fotografia, vai exercitando, você tem trabalho final. O gostoso da faculdade de arte, gente, que eu achei, é que é seminário, você não tem avaliação assim escrita. Tudo você tem que produzir e fazer um seminário, né? Então, quem tem um pouco de dificuldade assim de timidez, essas coisas, fica um pouco difícil, mas com o tempo consegue
consegue assim vencer a timidez. Porque tem que apresentar trabalho, gente. Você faz sua pintura, apresenta, você faz sua escultura, apresenta. Você tem aula de práticas pedagógicas, você desenvolve o seu trabalho, você apresenta. Você tem aula de psicologia na educação, aí você vai estudar lá os teóricos, né, de Freud, Vygotsky, Erickson, são vários teóricos, Piaget, né? O próprio Paulo Freire, né? Você estuda também. Então é bacana. Agora tem que ter tempo para você ler. Faculdade de artes, você lê muito. Tem que gostar de ler. Então, essa nuvem aí, do outro lado, eu não vou fazer nuvem. Eu vou só passar um pouquinho desse vermelho. Agora eu já vou descer para cá, tá? Vou descer aqui para o fundo dessas árvores. Vou passar ele um pouco aqui molhado. Gente, tá bem distante aí, mas depois na hora que eu vou publicar esse vídeo, tá? Quem às vezes está no trabalho, às vezes não tá conseguindo acompanhar, eu já publiquei a primeira parte, está aí nos meus vídeos, e aí eu vou publicar essa segunda parte. Assim que eu terminar aqui, eu publico. É só o tempo de baixar aí da plataforma e vou publicar ele na íntegra, tá? Não tem corte. Talvez eu separe essa parte inicial que eu falei das cores, né, da harmonia, aí eu coloco em outro vídeo. Gente, é bom sempre uma caixinha dessa aqui de isopor, ó. Guarde, aqui a minha esposa já sabe, ela compra um jiló, quiabo, um pãozinho na padaria, ela já guarda. Ó, guardei uma caixinha para você. Aí aqui um ajuda o outro. Ó. Só um pouco desse vermelho aqui. Vou pegar um pincel seco agora para espalhar, tá? Ó, essa tinta é uma tinta acrílica, tá? À base d'água. Quem ainda não sabe, ela seca muito rápido. Então eu tenho que agir aqui, ó. Se eu quero esfumar, então eu não posso deixar ela secar muito. Ela seca em 20 minutos, ela tá seca. Ó, aqui em cima já secou, ó. Quem pinta óleo tem dificuldade de pintar com tinta acrílica, porque o óleo ele demora uma semana, 2 semanas para secar, tá bom? Já fui convidado para fazer exposição e o tema era tal, aí eu pintei o quadro, aí com 30 dias o quadro não estava pronto ainda, não estava seco. Cada tinta tem a sua particularidade, bom? Ah, professor, eu não tenho essa tinta acrílica, pinta com tinta guache. Ah, professor, está tudo muito caro, faz a sua tinta, faz um vermelho coloral, aí você trabalha com ele, você pode pegar o verde das plantas, você pode pegar a terra e fazer a sua tinta. Um dia desse eu vi uma reportagem falando sobre uma senhora, que não sei se é no Ceará, ela fabrica da terra várias tonalidades de tinta, isso é legal, gente. Comprar a tinta pronta é uma facilidade, né? É um conforto que a gente tem para pintar. Mas você mesmo pode fazer só tinta, às vezes até valoriza mais o seu trabalho, tá? Ó. Aqui vai ser um fundo, né, de uma vegetação. Então eu preciso dar uma quebradinha nesse amarelo aqui, tá? Ó, é só uma quebrada aqui de leve. E como aqui tá amarelo, aí eu tenho que descer ele aqui devagar. Eu não posso descer ele aqui muito forte. Mais clarinho. Ó, pronto. Gente, eu não gosto das coisas muito simétricas, tá? Eu, como a pintura, eu sempre falo para os meus alunos aqui presenciais, que fazem aula comigo,
que eu gosto de quebrar essa simetria, né? De botar o sol aqui no meio. Ó, fiz uma nuvem desse lado, aí vou fazer a mesma nuvem do outro lado. Eu não gosto disso. Para mim é o meu jeito de pintar. Tem gente que gosta, né? Faz um coqueiro aqui, aí faz outro aqui do outro lado. Faz uma pessoa aqui, faz outra aqui. Fica tudo muito simétrico, né? É o olhar que a gente tem quando a gente entra na igreja, né? A gente entra numa igreja, pelo menos católica, você tem o altar lá, e você tem, né, o crucifixo, aí de um lado você tem um santo, aí do outro lado você tem outro santo, então fica aquela coisa muito simétrica. Às vezes o olho da gente vicia, tá? Não estou falando que é errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso. Também sou católico e tudo. Estou falando numa visão artística, tá? Mas tudo isso é técnica simétrica. É porque a gente olha no espelho, aí a gente vê o olho da gente de um lado, o olho do outro, o nariz no meio. Então a gente fica com a cabeça assim, na simetria. E aí quando você entra num lugar que é tudo simétrico, aí você às vezes você se sente melhor do que um lugar que está tudo assim, vamos dizer, entre aspas, né, desorganizado. Às vezes até na casa da gente a gente bota um quadro numa parede, aí bota do mesmo lado, bota um outro do mesmo tamanho. É o olhar da gente que está viciado mesmo nisso aí. E não é culpa da gente, é por conta do mundo mesmo que nós vivemos, que as coisas são simétricas. O carro tem um farol de um lado, um farol do outro, mas por que não bota um farol inteiro, então bota só um farol no meio do carro? Mas tem que ter a simetria. Se você for vender, a montadora fizer um carro só com farol no meio, aí o povo não vai querer comprar. Depois eu dou uma acertadinha aqui, eu quero trazer esse amarelo mais pra cá, aqui um pouco, ó. Pronto, ó. Usando uma trincha, tá, gente? Gente, eu tô com dó de vocês que vocês não estão comentando porque tá travado aí nesse negócio. Eu tenho que descobrir onde destrava isso aí. Quem souber aí, puder mandar aí no privado pra mim aí, na mensagem aí, manda aí pra mim. Eu já procurei esse negócio, já mexi tudo quanto é botão. Eu não sei o que aconteceu. Então, ó, agora eu vou fazer com um pincel mais fino. E vou trabalhar essa vegetação aqui que está mais no horizonte. Um pincel um pouquinho mais fino. Deixa eu procurar aqui um pincel mais fino. Aqui tem bastante pincel. Deixa eu ver esse aqui. Acho que esse aqui tá bom. Eu comprei esse dia um pincel novinho. Mas só que ele já descabelou aqui, gente do céu. Pronto. Eu vou usar esse daqui, vamos ver se vai dar certo. Gente, tem pincel caro. Esse pincel desse cabo aqui mais vermelhinho, ele é um pouco mais caro. E chega a dar uma dor no coração quando eu vejo que ele estragou aqui a ponta. Ele estragou não, ele só descabelou aqui. Um pouquinho. Então vamos lá. Não precisa você comprar pincel assim bom, tá, gente? Você pode comprar um pincel comum, desse do cabinho amarelo, ó, escolar. É mais em conta. Vou pegar ele aqui, vou fazer um teste ali, se vai ficar legal. Vamos começar a partir daqui. Vou chegar a tela um pouquinho mais para lá. Nossa, ela colou aqui, ó. Porque eu vou trabalhar ele aqui primeiro, ó. Vou fazer assim, tipo uns gravetinhos. Só que eu não gostei do pincel não, aí já vou mudar, tá vendo? Vai sair um pouquinho grosso. Vou misturar aqui esse vermelho. Vermelho com um pouquinho de marrom. Para não ficar só vermelho puro. Gente, as minhas lives geralmente é 10 da noite, mas esse tempo agora tem uns 2 meses que eu não consigo fazer, porque eu estou tomando uma medicação que me dá sono, tá? Desculpa aí meus seguidores, mas em breve a gente vai melhorar, tá? Segunda-feira eu vou fazer meu último procedimento, segunda-feira às 10 da manhã, se Deus quiser vai dar tudo certo.
E aí eu vou retomar aí as minhas aparições aqui. Eu não digo nem aula assim, né? Porque aula mesmo eu dou aula mais presencial, né? Aí eu acho que aí é aula sim, com certificado, com tudo. Quem mora aqui no DF, se interessar, não é caro, viu, gente? E a minha aula é assim, toda aula você pinta uma tela. Então você tem que dispor de comprar as telas. Se você fizer um mês de aula comigo, você vai gastar em torno de 5 telas. Tem uma aula que é experimental, que eu avalio, né, o aluno, né, se ele realmente quer aprender a pintar, por que ele quer aprender a pintar. Mais ou menos assim, tá, gente? Às vezes tem algumas senhoras que elas querem tirar o estresse, né? Desprender um pouquinho dos problemas. Que todo mundo tem problema, né? Então, eu estou com problema de saúde, então eu tenho que... Ó, minha mão fica até tremendo. Por conta das medicações. Então, o que acontece? Eu preciso pintar, gente. Se eu não pintar, eu adoeço. Aí, o que eu faço? Eu aproveito o momento que eu estou pintando, igual agora, e aí boto aí. Né? Então, assim, professor, você podia ter mais seguidores. Não, gente, não é o meu objetivo. O meu objetivo é melhorar. O meu objetivo aqui é pintar. Aí eu ligo a câmera aqui, ó. Se entrar alguém, se o pessoal comentar, se o pessoal curtir, tá de bom tamanho. Tá bom? Não se preocupe com isso. Isso não é mais uma preocupação na cabeça da gente. Aí, em vez da gente vai pintar para relaxar, e a gente vai pintar para chegar não sei quantos mil, 100 mil seguidores, mas não sei quanto, e presente, coisa e tal. Não, gente, o meu objetivo aqui é diferente. Não é isso. Ó, então eu fiz aqui alguns troncos, né? Mais grossos. E aí eu vou levar esses troncos até um pouquinho mais para lá, para chegar aqui a tela é grande, gente. Meu quartinho aqui, vamos dizer, é pequeno. Ó. Agora vamos dar... O pessoal faz curso de como crescer na plataforma e coisa... Não, gente, ó, não é o meu foco aqui, tá? Meu foco aqui é pintar aí. E aí, se você pode aprender, eu passo algumas dicas. Assim como eu faço as minhas aulas aqui presencial, às vezes o pessoal me convida para expor no shopping, pintar ao vivo. Eu adoro pintar no parque. Então é isso. Mas não com esse interesse comercial, né? Ajuda, né, pra gente comprar uma tinta e coisa e tal. Ajuda um pouquinho, mas o interesse aqui é para mim. Eu venço aqui o estresse, né, a correria do dia a dia. Por isso que às vezes eu pinto mais, quer dizer, eu pinto mais à noite, porque chega do serviço cansado, aí toma um banho, janta, ou come, faz um lanchinho, assisto os noticiários, né? Que ultimamente só tem coisa ruim, como sempre. E aí depois, que a gente não pode ficar desinformado, né, gente? E aí depois a gente pinta, né, por torno mais ou menos 10 da noite, 9h30, 10 da noite. Nem tudo na vida da gente é dinheiro, gente. Bota isso na sua cabeça. Às vezes a pessoa se interessa por um quadro que eu levo na exposição, mas aí, nossa, eu gosto tanto daquele quadro, marcou um dia,
Foi um dia que marcou assim, né? E eu pintei aquele quadro, aí eu fico com a dó de vender, gente, eu vendo assim com o coração partido. Às vezes eu boto um preço lá em cima para não vender, justamente por conta disso. Ó. Então, gente, a pintura é assim, ó. Eu entendo que a pintura é infinita. Estou até escrevendo um livro sobre isso aí. Ela tem um começo, mas ela não tem fim. O fim, vamos dizer assim, é quando você termina. Mas a outra pessoa olha e fala assim, não, você poderia ter feito isso. Aí você realmente, se eu tivesse feito aquilo, né? Então, a pintura ela não acaba. Você pode passar 1 ano, 2 anos pintando, a vida toda pintando um quadro. Sempre fazendo uns detalhes. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas é exagero do professor, mas não é não. Às vezes você acorda assim no meio da noite e fala assim, eu podia ter feito aquilo, eu vou lá fazer isso aqui que eu deveria acordar cedo, né? Gente, vou dar uma pintada ali porque eu achei uma ideia, né? Me veio uma ideia aqui e tal, de como fazer isso. Então, gente, a pintura, ela é terapêutica. Eu tenho um curso especializado em arte-terapia, por isso que eu falo isso aí para vocês. Eu tenho um curso especializado na área de desenho da criança, 3 especializações: arte-terapia, desenho da criança e comunicação visual, tá, gente? Por isso que eu falo muito sobre a harmonia das cores, porque eu tenho esse conhecimento, né? Além da faculdade. Tá bom, gente? Olha só. Foi um primeiro momento aqui. Tá assim, bem distante, né? Eu vou botar mais próximo aí para vocês, né, dar uma olhadinha aí o que eu fiz, ó. Eu fiz esses troncos aí, né? Tá ruim sem poder comentar, né, gente? Vou apagar aqui o Bleach Light, que chama, né? Pronto, aí vai ficar melhor para você visualizar aí, ó. Ficou a mesma coisa. Tá bom. Então, gente, eu vou só acender de novo, que senão fica muito escuro para mim também. Acendeu. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou até pegar um pincel mais fino, que é esse daqui, com o marrom. Sabe o que eu descobri? Eu não posso mostrar minhas canecas de água aqui, porque senão eles pensam que eu estou utilizando algum tipo de bebida. Estranho, né? Aí eles derrubam a minha live. Então vamos aqui, ó. Aqui mais ou menos eu vou fazer, como eu falei para vocês, os elementos menores desse lado e os maiores desse lado, tá? Porque a gente lê assim, ó. É diferente dos países lá do Oriente, né? Lá do país do Oriente, se você botar uma pessoa fraca que tomou uma vitamina e aí ela ficou forte, musculosa, lá eles vão entender ao contrário, que a pessoa era musculosa, bebeu essa bebida e ficou fraca. É mais ou menos assim que funciona, gente. Tudo isso aí relacionado à comunicação visual, tá? Então, existem algumas regras. Ó, isso aqui que é um pouquinho mais demorado. O pincel bem fininho. E eu estou fazendo uns galinhos. Aí eu vou mostrar para vocês aí bem de pertinho, tá? E vou deixar gravado aí no meu perfil, aí nos meus vídeos. Vai ser a parte 2. A parte 1 já tá aí. Como é que eu fiz esse céu e tal. Qual foram as tintas que eu utilizei. E que eu estou utilizando até agora. Dentro daquela proposta, né, que eu mostrei para vocês. Cadê o disco? Ó. Dentro da proposta que eu passei para vocês aqui, ó.
Vou pegar o amarelo e botar aqui em cima, ó, no disco. Ó, o amarelo. Quem não assistiu aí o início da live, eu vou deixar gravado aí também. Pronto, aqui, ó. Amarelo, a cor complementar dele é o lilás, tá? Tudo que eu botar lilás aqui, se eu botar a nuvem assim, um pouquinho de lilás, vai dar um realce bacana. Eu vou botar depois. Vai ver aí no próximo vídeo aí, que eu vou gravar na próxima live. E tudo que tiver aqui, ó, do lado do amarelo, vai ser bem-vindo aqui, ó. Até esse amarelo, até esse rosa aqui, ó. Tudo que eu colocar aí, nessa parte de fundo, que eu vou trabalhar ela, vai ser dentro dessa paleta de cores aqui, tá bom? Então existe técnica que chama-se harmonia das cores. Dá uma pesquisada aí, não deixa de pesquisar antes de você começar a pintar. Então vamos aqui, vou terminar de fazer esses galinhos aqui, ó. São os galinhos bem fininhos. Porque eu estou fazendo uma paisagem assim do sertão, né? Antes dele virar mar, né? Porque o sertão vai virar mar. Então estou fazendo esse... Gente, desculpa aí, vocês não estão conseguindo dialogar aí comigo, mas é porque eu mexi numa configuração aí e não consegui voltar. Eu já tentei arrumar e não consegui. Se alguém souber aí, por favor, fala aí onde é que eu vou arrumar na próxima live, para a gente comentar bastante. Aí minha secretária me ajuda, né, que é a minha esposa. Ela me dá aí essa força aí. Então, quanto mais delicado você fizer, né, não tem aquela pintura grosseira. Eu também faço aquela pintura grosseira de bater o pincel, só bater o pincel lá e tal, e fazer igual se faz aquela pintura de azulejo, né? Gente, não é uma crítica, cada um tem uma técnica, tá? Eu também faço dela rapidinho. 20 minutos ou 40 minutos você pinta um quadro desse aqui no instantinho. Só batendo o pincel. Eu acho muito bonito, valorizo muito. Mas essa daqui eu quero fazer ela mais delicada. Então, quanto mais o pincel fino eu utilizar aqui para fazer os detalhes, será bem-vindo. Vai ficar mais assim bonitinho não, vamos dizer assim, mais bem apresentado. Mais bem apresentado também não, porque tem gente que gosta de só espalhar a tinta, né? Tem gosto para tudo. É difícil a gente criticar assim, né, alguma coisa. Eu acho que nem se deve criticar, porque cada um tem um segmento. Eu vou contar uma história para vocês. Gente, estou usando marrom aqui, tá? Eu já fiz várias exposições aqui no DF, já fiz em São Paulo também, já fiz na Inglaterra. Aqui em Brasília, aqui, né, do DF, muitas vezes eu vou fazer exposição, aí tem que levar 20 telas. Aí tem uma tela que eu falo assim, nossa, essa tela aqui, pelo amor de Deus, não era para eu levar ela. E aí eu levo para complementar as 20 telas, né? Para completar tudinho, a exigência da galeria e tal. Por incrível que pareça, é o primeiro quadro que vende. O que para mim não estava legal, para outra pessoa estava perfeito, era aquilo que ela queria. Entende? Porque é difícil a gente ficar analisando. O que é bom na galeria é você adquirir o conhecimento, como é que ela fez, né? Ler o texto da curadoria, né? Quando é uma exposição assim, tipo o CCBB, Caixa Econômica. Aí tem uma pessoa que faz o texto da curadoria, né? Geralmente bota ali qual era a proposta do artista. Não estou dizendo de venda de quadro da praça, não. Na praça a gente vai pelo que está, né? Ah, vai combinar com o meu móvel esse daqui, então eu vou adquirir.
Muitas vezes não sabe nem qual é o material que a pessoa utilizou, né? Então é mais ou menos assim, gente. Então às vezes aquilo que você pensa que não vai vender é o que você vende logo. Como eu falei para vocês, eu tenho muito afeto assim com as minhas pinturas. Tem pintura que eu não vendo. Às vezes eu faço a exposição e coloco lá coleção, que aí a pessoa já sabe que não está à venda. Ó. Quando eu for passar o verniz nesse aqui, eu vou passar uma dica de assinatura, tá, gente? Eu vejo muito aí na plataforma as pessoas pintam. Como eu falei, cada um tem um jeito, né? Pinta o quadro, às vezes o quadro é até um quadro assim, que não é de paisagem, é um quadro mais abstrato, cheio de quadrinhos, não sei o que, de figura geométrica, e lá embaixo bota assinatura. A assinatura, ela estraga toda aquela proposta do abstrato, porque a assinatura não é abstrata, né? Então eu sempre recomendo meus alunos assinarem atrás. Esse dia eu fui numa recepção de um amigo na casa dele. Aí eu falei para uma pessoa, ó, esse quadro aí da parede que eu dei de presente para ele. Fui eu que pintei, né? Aí a pessoa falou, ué, cadê a assinatura? A assinatura está no verso do quadro. Ou seja, né? Às vezes a pessoa até duvida que foi você que pintou. Porque já estão acostumados com essa assinatura imensa. Tem gente que assina aqui no meio, assim, ó. O Salvador Dalí, ele escondia a assinatura dele na pintura. Né? Quem tiver uma oportunidade de estudar um pouquinho sobre Salvador Dalí, que é a parte do surrealismo, né? Pintar aquilo que não existe, coisa que é surreal, né? Um relógio derretendo, um elefante com a perna grande. Então ele gostava de pintar essas coisas, sair do básico, né? A Frida Kahlo também, ela pintava a dor dela, né? Ela também é do surrealismo. Gente, é só terminar esse pedacinho aqui e nós vamos terminar a live, tá? Que eu tenho que esperar ele secar, eu tenho que ver os elementos que eu vou pintar aqui. Geralmente eu faço um rascunho, né? Para eu não chegar aqui e botar uma coisa errada e outra ali, né? Então eu faço um rascunho mais ou menos do que eu quero fazer. Tem toda uma preparação para pintar, tá, gente? Tem pintura que você vai agradar, né, a você, tem pintura que é para agradar a parte comercial, né? Porque as pessoas adoram adoram comprar, né? Se você quiser vender. Esse quadro aqui é um quadro bem comercial, tá? Ele é pintado com cores quentes, né? E aí chama muita atenção, porque o nosso olhar ele vai muito pro vermelho. É como eu falei para vocês, são cores primárias, né? O vermelho é uma cor primária. Então o seu olho vai levar logo pro vermelho. É por isso que os semáforos têm a cor vermelha, que é para parar. As setas do carro lá, vermelho, amarelo. É mais ou menos assim, gente. O que eu quero que vocês compreendam é que nada é por acaso. Casas Bahia, né? Ixi, não posso nem falar o nome. Azul e vermelho. Por quê, gente? São cores complementares. Não, são cores primárias, desculpa. Cores primárias. São cores que estão ali no auge da paleta, né? O que você vai enxergar primeiro.
Então, se você for fazer uma propaganda aí, uma placa para sua loja, então procure utilizar mais as cores primárias. É o que a gente enxerga de imediato. Isso é comunicação visual, tá, gente? Isso aí é disciplina de faculdade, tem livros falando sobre isso. Leonardo da Vinci estudou muito isso. Ele defendeu o seguinte: só existe a cor porque existe a luz. Aonde não tem luz, não tem cor. Bacana essa frase dele. Gente, isso aí é em 1400 e alguma coisa. Já pensou ele com computador? Nos dias de hoje, hein? Pronto, gente, eu vou finalizando aqui. Ó, fica legal mesmo. Eu vou procurar ali na minha biblioteca algo falando sobre a composição, né, da pintura. Porque eu já fiz o fundo aqui com, vamos dizer assim, com bastante harmonia, né, das cores, seguindo aquela regra. Gente, seguindo aquela regra, dificilmente o seu quadro vai ficar numa cor que sim, que você fala, nossa, mas eu podia ter pintado aqui de amarelo, aqui de vermelho, entendeu? É para você não perder tempo. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que quebra todas essas regras, né? Quer fazer alguma coisa que vai dar impacto, né? Ele não quer saber se vai ficar harmônico. Ele quer saber que vai dar um impacto, né? Então existem várias vertentes disso aí, tá? A gente quer fazer a pintura justamente com as cores que não combinam. Então é questão só de quem vai pintar e para quem você vai pintar ou para onde você vai participar. Ó. Extintor de incêndio é vermelho, né? Porque você bateu o olho, você sabe que ali é um extintor de incêndio. São várias coisas nesse sentido aí das cores primárias. Tá bom, gente? Olha só. Estou satisfeito aqui com essa minha segunda parte, né? Vou fazer um coqueiro bem aqui, eu já vou marcar ele de marrom, para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer na próxima etapa agora. Vou trazer ele mais para cá. Aqui é uma parte de fundo, né? Eu pretendo fazer aqui no... Vamos ver se está legal para vocês estar. Fazer bem aqui um coqueiro que não vá muito para cima, ó, que assim, ó, vou fazer ele aqui. Esse pincel tá até grosso, gente, não tô gostando dele não. Agora eu já passei lá, né? Gente, é por isso que você começa com 3 pincéis, você começa, 4, né, o número 0, que é esse daqui que eu vou usar agora. Quero fazer esses detalhezinhos aqui, ó. Você pode começar com o número 0, o número 4, o número 8 e o número 18. E aí você pode comprar uma trincha dessa daqui, um pouquinho mais larga, essa daqui, ó. Se for fazer uma pintura grande, uma trincha que tem 2 dedos assim, uns 2 centímetros mais ou menos. E aí você começa bom, com um material bem básico. Ó, vou fazer outro coqueirinho aqui, ó. Coqueirinho assim não, porque tá no sertão, acho que é um pezinho de buriti ou de carnaúba, né, que chama. Não entendo muito a vegetação nordestina não. Mas de tanta gente vê, né, pinturas desse jeito, aí a gente acaba gravando. Por isso que é bom, gente, a gente visitar galerias. Tem várias galerias. Eu já visitei galeria aqui Fui em São Paulo visitar a galeria, uma exposição que veio da França sobre um pedaço lá de um museu lá, esqueci o nome dele.
Ele é junto lá com o Louvre lá, só que ele é próximo lá. Esqueci o nome. Tinha as pinturas do Van Gogh ao vivo, gente, mas que maravilha. Monet, era tipo os pós-impressionistas, né? Muito bom. Eu acho que eu tirei até umas fotos. Eu saí daqui, mas meu filho, nós fomos lá. Vamos lá em São Paulo ver essa exposição. Aí fomos. Foi muito bacana. Ficamos lá um final de semana. Já vi a exposição dele no MASP lá do Caravaggio. Essa dos pós-impressionistas foi no CCBB lá de São Paulo. A do Caravaggio foi no MASP. Muito bacana, viu, gente? Aí a pintura do Caravaggio é tipo uma fotografia. Ela é bem lisinha, né? Nem parece uma pintura, parece uma foto. Já do Van Gogh, né, do Monet, já é mais, vamos dizer assim, grosseira não, assim, mais batido o pincel, né? Ó, vou fazer outro coqueiro aqui, ó. Estou marcando aqui os coqueirinhos bonitinhos que eu vou fazer, tá? Mais ou menos. Fazer outro bem aqui assim, ó. Mais alto, e já vindo mais para cá, ó, passando desse horizonte ali que eu fiz na vegetação. Tá bom, gente? Outra coisa, existe uma questão chamada perspectiva. Isso aí você vai pegando com o tempo, tá? Eu vejo aí, ó, você que está acompanhando aí, que você pinta e você publica aí, tá? Não sei se tem alguém aí, mas eu vou dar já essa dica. E você que vai começar a pintar, você já vai prestar atenção nisso. Primeiro, que eu acho que não fica legal. Não vou dizer que está errado, mas eu não acho que não fica legal. Fazer a linha do horizonte aqui em cima. Tá? Aí a pessoa, segundo, a pessoa faz um monte de montanha bicuda, parecendo umas pirâmides. Gente, não precisa ter morro, tá vendo aqui, ó? Essa pintura, ela não tem morro, tá? Terceira, faz uma casa lá em cima e o caminho descendo aqui assim, ó, reto, perdendo toda a perspectiva. Parece que a casinha tá em cima de um cupizeiro, né? De uma casa de cupim. Gente, isso aí chama perspectiva, tem que estudar essa parte de perspectiva. Aí nos meus vídeos eu tenho falando sobre perspectiva, tá? Então você que vai pintar, em primeiro lugar, a sua linha do horizonte, ela é no meio para baixo, assim, uns 3 dedos ou 4 dedos, tá bom? É a dica número 1 que eu dou para você. Segundo, né, você marca aqui, segundo, harmonia das cores, tem que trabalhar isso. E aí você divide os planos, igual lá em cima, ó. Eu acho que eu terminei lá, mas de repente eu volto ainda para botar um lilás, né, que eu falei com vocês que o lilás ele dialoga muito bom com o amarelo. Então eu vou inserir um lilás ali nessa próxima etapa aí, que vai ser a parte 3. Essa é a parte 1 já está aí publicada nos meus vídeos. Essa é a parte 2, e aí nós vamos passar a parte 3. Esse quadro aqui fica lindo, ele com uma moldura, né, mais escura. Eu tenho uma moldura aqui e eu vou botar nele, e aí vocês vão ver ele finalizado com verniz, tudo bacaninha. Assinado atrás, tá? Não gosto de assinar na frente. Pode ser aqui, por exemplo. Aqui onde eu vou assinar não é amarelo? Gente, eu não vou assinar botando um preto aqui, gente, jamais. Eu não quero que minha assinatura chame mais atenção do que o meu trabalho. Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho e não a minha assinatura. A minha assinatura é um detalhe, eu posso botar lá atrás. Ou então eu pego um amarelo bem mais fraquinho e aí escreva aqui o meu nome. Talvez eu assine para mostrar para vocês. Bota aqui minha assinatura com um amarelo um pouquinho mais claro, mas que não chame a atenção, que a pessoa tem que chegar próxima para ver minha assinatura.
Porque se eu botar um preto aqui nesse amarelo, aí pronto, aí as pessoas não vão nem verificar aqui, já vai direto olhar a minha assinatura. Entendeu? Então é isso que eu passo para os meus alunos aqui presencialmente.